Conhecendo os torcedores, o Boi Bumbá caprichoso, paixão, sofrimento, orgulho e um pouquinho de pé atrás. Se a gente fosse resumir o torcedor do Boi Bumbá caprichoso, esses seriam alguns dos adjetivos que casariam exatamente com esse grupo de pessoas. Grupo esse que protege seu boi como se fosse um baú de ouro em volta de um covil cheio de ladrões, que não deixa de ser verdade. Se fosse um time de futebol, o torcedor azulado seria o torcedor do Botafogo, aquele torcedor que revive os anos gloriosos da década de 90, mas os acontecimentos da década de 2000 os fizeram receosos. Cada derrota tem um sabor amargo para o torcedor. Derrotas essas que eram constantes para os primeiros simpatizantes do Boi Azul nos primeiros anos de festival, algo que era um tom comum ao ponto de ter toadas que meio que deixava a disputa de lado e exaltava mais a paixão pelo boi e pela brincadeira. Campeão ou não, é jeito na paixão, sou mais teu boi caprichoso, foi campeão do lugar, que já nasceu glorioso, e glorioso será, no coração da galera, no reino do Boi Bumbá, seja perdendo ou ganhando, eu quero mais folclorear. Existem duas décadas que o torcedor viveu, a de 80 e a de 90, onde tem uma frase que se encaixa perfeitamente para cada uma delas. Robert Green Ingston citou a frase: "A maior prova de coragem é suportar as derrotas sem perder o ânimo", e essa frase define muito o que foi o torcedor do Boi Bumbá caprichoso nos anos 90, pois o torcedor viu seu boi rival levantar 8 títulos naquela década, sendo um penta em 84 e uma desistência do seu próprio boi por brigas com a prefeitura em 82. Mas cada título é um título, e os 2 anos de 85 e 87 os torcedores comemoraram de alma lavada. Aí entramos na segunda frase. Um dos libertadores da América, Simão Bolívar, citou que a arte de vencer é aprender com as derrotas, e o torcedor azulado viu essa frase na prática nos anos 90. Assim como o arroz casa com feijão e queijo com vinho, o torcedor parintinense casou com o torcedor manauara, dando um ar extremamente vibrante e quente para o boi, algo que casou com a revolução que seu boi fez no festival durante toda essa década. E se quem acredita sempre alcança, o torcedor viu seu boi atingir o topo naquela década, vendo inovações em músicas como teclados e contrabaixos, alegorias que eram feitas de madeiras passarem a ser de ferro e fazer coisas nunca vistas antes, viram um líder nascer e tomar a frente de um movimento da época e viram títulos, 6 nessa década, 2 a mais do que o boi contrário. Tudo parecia perfeito para o torcedor azul. O boi tinha um time bom, tinha dinheiro, tinha recursos e uma nova forma de contar a história num festival que até o boi contrário teve que se render e correr atrás para igualar. Mas como o silêncio precede o esporro, chegamos nos anos 2000. Quanto maior o salto, maior a queda. O torcedor azul e branco levou um baque gigantesco no início do século, pois parecia que o boi quebrado e pobre na arena tinha ficado no passado. Só que atrás de tantas vitórias existiu um boi extremamente dividido e desunido por trás das cortinas. Desunião essa que foi estourar a partir de 1999. Daí foi derrotas atrás de derrotas. De 1999 até 2006, fora o ano de 2003, foi os anos que separaram a água do vinho. Anos que os torcedores azulados viram um boi extremamente quebrado, perdido, pobre e derrotado. Viram um boi contrário ser tetra e tricampeão respectivamente. Viram toadas que não passavam a mesma emoção das clássicas de poucos anos atrás, mas não viram motivos para desistir dele. Quase como uma síndrome de Estocolmo, o amor do torcedor azul a cada derrota só crescia, junto com a vontade de gritar "é campeão", que quase veio em 2006. Mas a partir de 2007 vimos o nascimento de duas coisas que marcaram o boi caprichoso até hoje: o renascimento do caprichoso e o torcedor moderno. O torcedor moderno é aquela geração que nasceu entre 2000 a 2005 e que tem fresco na memória os anos vitoriosos do caprichoso de 2007 para frente. Geralmente eles consideram o Eldorado é Aqui de 2007 e o Canto da Floresta de 2010 como os maiores álbuns do Boi Bumbá caprichoso. E grande parte dessas não sabe cantar as toadas antigas do boi.
Como eles nasceram após os anos de seca do Boi Bumbá Caprichoso, eles usam muito os deltas do garantido para justificar qualquer ano de perda do boi azul, mesmo que claramente o boi tenha sido horrível na arena. O torcedor moderno não tem rivalidade com o contrário, ele tem ódio mortal. E com a ajuda das redes, como não se tem perigo de qualquer confronto direto como nos primórdios da brincadeira, eles retweetam, postam, dão like e compartilham tudo que provoca o boi contrário, mas fazem nota de repúdio quando eles são respondidos. Assim como uma criança que sofre bullying, cresce blindado e arisco para qualquer brincadeira, o torcedor moderno azul blinda seu boi de qualquer tipo de crítica, indo defender, mesmo que grande parte das vezes errado. E falaram que algumas meninas aqui estão gordas, e realmente eu vendo o vídeo parecem gordas mesmo, entendeu? Vocês têm uma semana para me mostrar um resultado, senão infelizmente eu vou substituir e colocar somente as magrinhas para dançar. 7, 8, 9, 10. Seguindo a orientação espiritual do meu pajé, começamos de novo a preparação para os 3 grandes dias de batalha. Vamos pra cima! Se pudesse, guardaria o seu boi dentro de um potinho. Se a gente pudesse resumir o torcedor do Boi Bumbá Caprichoso de hoje em dia, eles seriam o torcedor do Palmeiras. Só que a Leila Pereira deles se chamaria Eric Nakanomi.